Olá, sejam bem-vindos a essa aula de gramática comigo, professora Milena. Hoje, como vocês podem observar, nós vamos estudar os substantivos e os seus acompanhantes. Isso mesmo, os substantivos eles andam acompanhados. Por quem ou pelo que a gente vai descobrir nessa aula. Além disso, nós vamos descobrir os conceitos dos substantivos de cada um dos seus acompanhantes, vamos trabalhar com exemplos e com a concordância que vai precisar existir entre eles. Vamos lá? Para a gente começar essa aula, eu gostaria de iniciar com esse questionamento que vocês podem estar vendo aqui ao meu lado. Você já pensou como seria a nossa comunicação se as coisas não tivessem nomes? Se cada objeto, animal, lugar não fosse nomeado, não houvesse uma palavra específica para aquilo, será que a nossa comunicação se daria da maneira tão eficiente que ela acontece? Vamos pensar um pouco? E logo a gente vai perceber que seria uma bagunça, não é mesmo? Conseguir se comunicar com as pessoas sem saber que palavras usar para falar de um lugar, para falar de um objeto, para falar de alguém. E é por isso que ainda bem, nós devemos agradecer porque ainda bem existe uma classe gramatical exatamente para isso, para dar nomes às coisas. A essa classe gramatical nós chamamos de substantivos. Os substantivos são palavras que dão nomes a algo, sejam coisas, objetos, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais, concretos, que realmente existem, que nós podemos ver, pegar, sentir, como também seres imaginários, além de também conseguir nomear grupos de uma mesma coisa. Dentre tantos outros exemplos, basicamente o substantivo é o grupo de palavras que dá nome às palavras, às coisas. Para a gente trabalhar com os exemplos que eu vou trazer do conceito desse grupo gramatical, é muito importante que a gente saiba que os substantivos, como vocês já podem estar lendo aqui ao lado, eles são de vários tipos, tá certo? Nós vamos ter 9 grupos de substantivos. Nós vamos ter os substantivos comuns, próprios, simples, compostos, primitivos, derivados, abstratos, concretos e coletivos. Nós vamos ter esses 9 tipos de substantivos para cada um dos tipos de palavras que nós vamos encontrar. Para vocês entenderem melhor como é que funciona, como é que é cada grupo desse, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Vamos para os exemplos e aí no decorrer eu vou explicando cada grupo desse de substantivos, tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Primeira palavra que nós vemos aqui nesse quadro é menina. Veja, menina é o nome que eu dou a um ser único no mundo? De maneira nenhuma, não é? Existem várias meninas. Eu mesmo posso me denominar uma menina. As minhas alunas eu posso chamar de meninas. Inclusive agora, nesse exato momento, devem ter várias meninas assistindo esse vídeo. É por isso que menina é exemplo de um substantivo comum, porque existem várias meninas, tá certo? Vão existir vários seres para esse nome. É uma palavra comum, que muitos conhecem e que em grande quantidade existe. Assim como bola, lápis, papel, cama, cadeira, existem de vários tipos. São coisas comuns. Milena, que inclusive é o meu nome. Na Milena, nós já vamos ter um exemplo de substantivo próprio, pois é um substantivo que dá nome a alguém. Ué, mas existem várias Milenas no mundo. Sim, existem. Mas vocês já pararam para pensar que cada Milena que recebe o nome de Milena é um ser individual? É um ser único? Pois é. Assim como os países e os lugares recebem nomes e esses nomes são substantivos próprios.
porque é próprio daquela pessoa, é próprio daquele lugar, tá certo? Canadá, Brasil, Estados Unidos são nomes que determinam territórios, lugares únicos, tá certo? Então é um substantivo próprio para aquele lugar. Chuva. Chuva já é um exemplo de um substantivo simples, pois é escrito com uma única palavra. Guarda-chuva já é exemplo de um substantivo composto, pois é composto por duas palavras. Os substantivos compostos também podem ser escritos por mais de duas palavras, tá certo? Duas ou mais. É exatamente essa a diferença. Vocês vão perceber que a denominação de cada tipo, de cada grupo, vai até ser de maneira, vamos dizer, impares. Os substantivos comuns são exatamente o contrário dos próprios, substantivo simples é exatamente o contrário do composto, simples é escrito com uma palavra só, composto com duas ou mais. E aí nós vamos ter pedra, que é exemplo de um substantivo primitivo, pois é uma palavra primitiva. Primitivo lembra primeiro, não é? Os povos primitivos, os primeiros povos, ou seja, a primeira palavra que deu origem a outras. E as outras palavras originadas a partir de pedra, nós vamos chamar de substantivos compostos, como pedreiro. Pedreiro vem de pedra. Pedra, substantivo primitivo. Pedreiro, substantivo derivado. Coração é o nome dado a um órgão do nosso corpo, um órgão físico, que nós não conseguimos ver, obviamente, o tempo todo, mas quando é feita uma cirurgia, né, um médico precisa fazer um procedimento, é algo que a gente consegue pegar, sentir, não é? Assim como também uma cadeira, um ventilador, um lápis, cabelo, né? São palavras que também denominam coisas que nós vamos chamar de substantivos concretos, que nós conseguimos pegar ou sentir, que existem fisicamente. Porém, nós dizemos que quando nós estamos apaixonados, né, quando o nosso coração está apaixonado, nós sentimos amor. Amor não é algo que a gente vê, não é algo que a gente pega, não é algo que tem cheiro. É um sentimento. E aí nós vamos ter o amor dentro do grupo dos substantivos abstratos. Eu tive aqui uma pausa mental. Então, coração, substantivo concreto, que a gente consegue ver, sentir, pegar, né? Nem sempre, mas conseguimos. Porém, o amor não. E aí o amor vai ser um substantivo abstrato. É um sentimento. E nós vamos ter, por último, colmeia, como exemplo do substantivo coletivo. Colmeia, tá certo? Bem, como eu estava falando, colmeia vai fazer parte do grupo dos substantivos coletivos, que são os substantivos que denominam grupos de uma mesma coisa. No caso, colmeia é um grupo de abelhas, tá certo? Então vejam que eu trouxe um exemplo de cada tipo, de cada grupo de substantivos. Nós temos 9, como nós vimos. Porém, eu quero chamar a atenção para vocês, que inclusive vocês já devem ter observado aqui embaixo, né? Um único nome, um único substantivo, inclusive, ele pode fazer parte de mais de um tipo de substantivo, como é o exemplo da palavra chuva. Veja, chuva é um substantivo comum, porque não existe chuva em só um lugar no mundo. Pode chover em qualquer lugar, é algo comum. Porém, chuva também é um substantivo simples, porque é escrito com uma palavra só. Mas chuva também é um substantivo concreto, porque eu consigo sentir a chuva, eu consigo pegar na chuva. É verdade. Então, há uma única palavra, tá? Um único nome pode fazer parte de mais de um grupo de substantivos. Não é porque menina eu coloquei como exemplo de substantivo comum que eu também não poderia ter colocado como exemplo de substantivo concreto, tá bom? Então, uma mesma palavra pode fazer parte de mais de um grupo de substantivos. Pronto. Vimos o conceito de substantivo, vimos os exemplos de substantivo, e aí eu trouxe para vocês aqui outros questionamentos, tá? Agora que nós conhecemos os substantivos, pensem sobre
essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Vocês gostam de fazer as coisas sozinhos? Você que está assistindo essa aula, pensa um pouco, você gosta de fazer as coisas sozinhos? Não tenho nenhum problema em fazer sozinho, certo? Mas vocês conseguem, além de fazer coisas sozinhos, viver completamente sozinhos e isolados? Sem ninguém, sem nenhuma companhia? Outro questionamento para fechar. O que vocês preferem? Fazer as coisas sozinhos, viver sozinhos, ficar sozinhos ou estar acompanhado, estar na companhia de alguém? É interessante que nós pensemos isso. Inclusive, algumas pessoas até acreditam, e eu não vou me aprofundar muito aqui, mas algumas pessoas podem, inclusive, estar assistindo essa aula e pensando, realmente, fazer as coisas acompanhado é bem melhor, é bem mais prazeroso, eu prefiro, e nós somos seres que fomos criados para viver em sociedade, em grupo, estarmos juntos. Então, é natural que a gente prefira isso. Porém, eu não quero interferir na opinião de ninguém. Esses questionamentos aqui é só mesmo para despertar em nós o pensar sobre a importância de estarmos juntos, o porquê das coisas estarem sempre juntas, tá bom? Por que eu fiz esses questionamentos para vocês, né? O substantivo, como a gente acabou de ver, de estudar, de conceituar, de trabalhar com exemplos, ele até pode ser estudado, lido, visto, conhecido de maneira isolada, só ele. Mas ele existe mesmo, gente, é para estar acompanhado. Eu falei com vocês no início da aula sobre como seria complicada a nossa comunicação se por acaso nós não tivéssemos nomes para dar as coisas, né? Como seria? E a nossa comunicação seria mais complicada ainda se nós não pudéssemos formar frases, criar textos, tivéssemos que falar palavras isoladamente, sem sentido, sem concordância nenhuma. Mais uma vez a gente volta àquele questionamento para ver o porquê de o substantivo ter sido feito mesmo para estar acompanhado. E é por isso que a gente vai ter alguns acompanhantes dos substantivos para apresentar nessa aula e mostrar como é que vai acontecer essa concordância entre eles. Porque é muito comum a gente ver pessoas que estão juntas, mas que não concordam umas com as outras. E veja, isso vai gerar um atrito, vai gerar um clima ruim quando a gente está perto dessas pessoas. Então, para a gente viver bem, conviver bem, é importante que as pessoas não aceitem ou não concordem sempre conosco, mas que haja, por exemplo, até mesmo o mínimo de respeito, de compreensão até onde eu posso ir numa determinada conversa com um grupo de amigos. Apesar de não podermos talvez concordar em tudo e pensar da mesma maneira, está havendo ali a concordância de que não devemos talvez entrar e invadir o pensar de cada um. Isso também é concordância. E com os substantivos não seria diferentes. Os substantivos vão ter acompanhantes. E para a comunicação acontecer, para a nossa comunicação acontecer, nossa formulação de frases, de textos, nós vamos precisar concordar esses substantivos com seus acompanhantes da maneira correta. E quem são os acompanhantes dos substantivos? São os artigos, os adjetivos ou a locução adjetiva, tá bom? Vamos agora entender cada um deles para que a gente possa ver como é que acontece essa concordância, essa união desses acompanhantes com o substantivo. Mas o que são e qual é a função dos artigos? Os artigos são palavras empregadas antes dos substantivos e que ajudam a indicar o gênero e o número a ser nomeado por esse substantivo. Sendo assim, os artigos também concordam com os substantivos, tá bom? Mas, professora, você falou sobre gênero e número. Os artigos vão ter essa função de indicar o gênero e o número e dessa forma vão precisar concordar em gênero e número com substantivos? Isso mesmo. E óbvio que para a gente dar seguimento à nossa aula, a gente precisa lembrar o que são os gêneros e os números. Quando eu falo em gênero, eu estou falando em feminino e masculino,
Então, quando um artigo concorda com o substantivo, é porque os dois têm que estar no mesmo gênero. Se o substantivo é masculino, o artigo também tem que ser. Se o artigo é feminino, o substantivo tem que ser feminino. Em número, quando eu falo número, eu falo singular ou plural. Se eu tenho um substantivo no singular, eu não posso acompanhar ele de um artigo no plural, assim como se eu tiver um substantivo no plural, eu não posso acompanhá-lo de um artigo no singular, certo? Vamos seguir. Sabendo disso, eu trouxe aqui alguns exemplos do uso dos artigos e substantivos. Ao colocar os artigos o e a, ou os artigos um e uma antes das palavras, nós fazemos a concordância com o gênero, masculino e feminino. A concordância vai ser em relação ao número também, singular ou plural. O alfinete, masculino e singular, estão concordando. Os alfinetes, masculino, plural. Um relógio, uns relógios. A loja, as lojas. Uma coisa, umas coisas. Vejam, sempre concordando número e gênero. E aí, eu trouxe para vocês a definição, eu trouxe exemplos, mas para vocês entenderem como é que os artigos eles se dividem, como é que eles são agrupados, é interessante que vocês conheçam esses grupos, não é? Que é o grupo dos artigos definidos e os artigos indefinidos. Nós vamos ter os definidos, que são o os, o a e o as. Esses 4 artigos fazem parte dos definidos, porque eles individualizam, eles definem o substantivo. Vamos ver um exemplo para ficar melhor? Clique. É o barulho de encaixar. É o barulho. Barulho aí, no caso, é o nosso substantivo. E aí eu acompanho esse barulho do artigo o, do artigo singular masculino o, porque barulho é um substantivo masculino singular. Então, eu não estou falando de qualquer barulho, eu estou falando de um barulho específico, o barulho que o objeto faz. Então, quando eu falo de algo específico, de algo definido, não de qualquer coisa, eu uso os artigos definidos, o, os, a e as. Quando eu falo de coisas indefinidas, gerais, eu não individualizo, eu não especifico, aí eu vou trabalhar com um, uns, uma e umas. Olha o exemplo. É isso, um alfinete de segurança. O que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete de segurança que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de forma genérica. Tá? Essa frase aqui foi um comprador que fala para o vendedor que quer. É isso mesmo que eu quero, um alfinete de segurança. Não precisa ser um alfinete específico, não. Qualquer um que seja de segurança, ele leva, certo? E aí nós temos outros detalhes, outros exemplos também de artigos definidos e indefinidos. O barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas, tá bom? Então, nós vamos ter esses tipos de artigos nessas condições, certo? Sempre concordando com quem eles estão acompanhando. Não haveria concordância, que nós vamos chamar lá na frente de concordância nominal, se eu falasse os barulho ou eu falasse o desenhos, tá bom? Trabalhamos os artigos, vamos trabalhar o outro acompanhante do substantivo, que é o adjetivo ou as locuções adjetivas. Os adjetivos ou as locuções adjetivas são palavras ou expressões que indicam a característica, a qualidade, o estado ou a aparência dos seres que estão sendo nomeados pelos substantivos. Então, por exemplo, cabelo, né? Cabelo é um substantivo. Um substantivo simples, um substantivo concreto, um substantivo comum, cabelo.
Se eu acompanho ele de uma palavra ou uma expressão que vai dar uma característica para esse cabelo, uma qualidade ou até mesmo um defeito, a maneira como o meu cabelo está, a aparência dele, eu vou estar usando um adjetivo. O seu cabelo está maravilhoso. Maravilhoso é um adjetivo, porque eu estou qualificando, dando uma característica, uma qualidade para ele. Mas vamos ver mais exemplos. E aí eu trouxe para vocês aqui uma frase formulada já com os dois acompanhantes, né? Na verdade, com duas possibilidades, como eu falei. Eu posso ter um adjetivo, que é uma única palavra, ou eu posso ter uma locução adjetiva. Locução adjetiva, meus queridos, é o conjunto de duas palavras ou mais que querem dar uma característica, uma única característica, uma única qualidade, falar da maneira como está a aparência de algo, do estado dessa coisa, desse objeto, dessa pessoa, certo? Então, quando eu tenho mais de uma palavra, eu tenho uma locução adjetiva. Vocês vão estudar, possivelmente, ou já estudaram, já viram, outros tipos de locuções. Nós vamos ter locuções adverbiais, que são duas palavras ou mais que têm um sentido de um advérbio. Então, locução adjetiva são duas palavras ou mais que têm um sentido de um adjetivo, tá bom? Então, nós temos essa frase. Um artigo, tá? É um artigo indefinido. Alfinete como substantivo. Gigantesco como característica, ou seja, como adjetivo. E de segurança como locução adjetiva, porque são duas palavras. De segurança, para dar uma característica com duas palavras, tá bom? Então, nós temos um alfinete gigantesco. Veja, essa frase ela é composta pelo artigo que concorda com o substantivo e também por um adjetivo que também concorda com esse substantivo em número e em gênero, tá bom? Um alfinete gigantesco. É uma frase aí que tem palavras concordando no singular e no masculino, né? Singular, masculino, concordando em número e gênero. E eu também posso fazer uma outra frase, agora com uma locução adjetiva. Um alfinete de segurança, tá bom? Mais uma vez, concordando entre eles, para a gente conseguir formular bem a frase. E o artigo concordando com o substantivo e a locução também concordando com o substantivo, certo? As palavras que acompanham o substantivo alfinete acrescentam informação a ele, tá bom? Tornam ele mais específico ainda, mais determinado, tá certo? E essas palavras são os adjetivos, tá? Aqui vai falar um pouquinho sobre o que eu já expliquei para vocês, mas aqui vai fortalecer mais a questão da locução adjetiva, tá bom? Alfinete de segurança, haste de metal. Observe que para expressar as características do alfinete e da haste, que são substantivos, são palavras que dão nome a objetos, a coisas, houve a necessidade de usar duas palavras. De segurança, duas palavras, para dar uma característica ao alfinete. E de metal, para dar uma característica à haste. A expressão formada por mais de uma palavra, ou seja, duas ou mais, que faz o papel de como se fosse um adjetivo, porque é uma característica, é uma locução adjetiva, tá bom? E aí nós vamos ter adjetivos com uma única palavra, como gigantesco, simples, e nós podemos ter várias outras locuções, como de metal, de cenoura, de segurança, como vocês mesmos puderam ver, certo? Quando eu tenho um conjunto de duas palavras ou mais que dá uma característica a algo, eu estou tendo uma locução adjetiva. Vamos seguir com a nossa aula, tá bom? E, na verdade, estamos finalizando ela. E nesse momento eu gostaria de agradecer a presença de vocês até aqui, até o final da aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá bom? Tenham compreendido o que é o substantivo, cada um dos seus acompanhantes e que vocês também tenham conseguido captar a ideia da concordância, da necessidade de o substantivo
o artigo e a locução adjetiva ou o adjetivo precisarem concordar, tanto em gênero quanto em número. Tá certo? Obrigado pela atenção de todos. Espero que a aula de hoje tenha sido prazerosa e tenha acrescentado algo a vocês. Inclusive, eu vou pedir que vocês deixem os comentários do que vocês acharam da aula de hoje, tá bom? Deixa o comentário, deixa seu nome, fala de onde você é, tá bom? E beijão, até a próxima!